Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e vamos dar sequência aqui aos nossos estudos dentro deste quadro, deste programa, né? Que o programa é Luz na Penumbra e o quadro específico de estudos é o livro Obras Póstumas. E eu me chamo Carlos Henrique Parente. O pessoal geralmente me chama de Henrique Parente por aí. E vamos nós aqui, com muita alegria, levando aqui ao querido amigo ouvinte a oportunidade, que é a mesma que eu tenho, de entrar em contato com esse trabalho magnífico do nosso querido codificador. Dentro e diante de tudo que ele fez, né, desse trabalho incrível de restauração de todas as coisas, como está lá na Gênese, né, lá no capítulo 17, que a função da doutrina espírita, através da pessoa, né, do Allan Kardec, que é quem estava de acordo com o espírito da verdade. É só a gente olhar lá o sentido profético que a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre Allan Kardec, que é a função de trazer de volta para nós um sentido verdadeiramente evangélico, no sentido da boa nova, boa notícia, pois a palavra evangelho quer dizer isso, de que nada está parado, nada está tão oculto quanto parece. Não há necessidade nenhuma de manter as coisas ocultas, a não ser quando as pessoas não têm condições de compreendê-la. E aí você mantém a coisa dentro dos limites e do nível em que as pessoas podem compreender. Foi isso que Jesus fez desde a sua época, eu diria todos os tempos. Então ele disse mais ou menos o seguinte, se a minha memória não me faltar, que aos discípulos ele falava de forma aberta, mas aos de fora, este falava por parábolas a estes. Por quê? Porque Jesus ele pretendia esconder as coisas do povo, porque ele só podia ensinar os discípulos, eles eram diletos, era um grupo oculto, misterioso. Nada disso. A questão é de evolução espiritual. A questão é que os discípulos, eles nasceram com condições intelectuais, afetivas, experiências que muitos dos outros não tinham. Experiências anteriores, de vidas anteriores. Então eles nasceram com a incumbência de realizar uma tarefa. Já as outras pessoas, por mais experiências que elas tivessem, elas não estavam no ponto ideal para poder assumir, né, um trabalho como os discípulos assumiram. Então, ele contava as coisas de forma parabólica para que as pessoas não perdessem esse conteúdo. Cada vez que a gente pensa sobre uma parábola, de um ensinamento com verdade dentro dele, a gente olha diferente para aquele ensinamento, descobre sempre coisas novas. Quando não, as mesmas coisas, até porque a gente acaba esquecendo daquele conteúdo que a gente aprendeu ali. Então, né, como diz Beto Guedes e Ronaldo Bastos naquela belíssima música, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então a gente sabe desses conteúdos, mas só que esses conteúdos ainda não fazem parte realmente da nossa vida. A importância, o valor, o sentido, a gente meio que decora, sabe da existência dele, admira, mas ainda não faz parte de nós. Quando o ensinamento do Cristo fizer parte de nós, aí a gente vai compreender cada vez mais aquele mesmo ensinamento. E nós vamos por aqui, estudando esses ensinamentos todos do Cristo, seja muitas vezes em outros quadros, é claro, através dos textos diretos que nos chegaram aqui através da Bíblia, do Evangelho de Jesus, porque nem toda a Bíblia é chamada Evangelho de Jesus. Bíblia quer dizer
livros, né, os livros, e ali é uma espécie de um compêndio, né? São 66 livros que constam na Bíblia, no que a gente chama de Bíblia. Então, tendo aí o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e a Nova Aliança, ou Novo Testamento. Que o Novo Testamento são 27 livros. Então, somando com os outros livros do Antigo Testamento, dá 66 livros, e isso se não for a Bíblia católica. Os nossos irmãos cristãos católicos, a Bíblia deles tem 72 livros, porque tem 5 livros a mais aí que não são aceitas pelo grupo evangélico. E a Bíblia mais comum utilizada em geral é a Bíblia dos 66 livros, não dos 72. Mas, na oportunidade que eu tive de ler esses outros livros que constam na Bíblia católica, eu particularmente gostei muito. Eles são muito coerentes ali, muitos ensinamentos bonitos. E Kardec faz menção a eles, vez ou outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz menção ao livro de Tobias, que não constam, não consta, né, na Bíblia dos 66 livros utilizados pelos nossos irmãos cristãos evangélicos ou protestantes. A mesma coisa, né? Antigamente era chamada assim, hoje em dia usa-se uma forma diferente de falar, mas todo aquele que segue o Evangelho de Jesus é evangélico. Então, se segue o Evangelho no sentido de ter aquilo como orientação para a sua vida, também pode ser chamado, ou chamar-se de evangélico nesse sentido. Mas, na atualidade, a gente, né, entende a utilização desse nome pelo grupo de nossos irmãos cristãos, porque todos somos cristãos, quando adotamos o cristianismo como nossa orientação de vida, no que consta a moralidade, dentre outras coisas, então todos somos cristãos. Mas cada um tem a maneira de olhar, e aí vai se diferenciar a partir de um segundo nome, ou de algo parecido, como acontece aqui, como estou comentando. Mas a gente vai, voltando aqui à temática, né? Kardec anuncia lá no livro A Gênese, no capítulo 17, fala lá a respeito da restauração de todas as coisas, começando ali, né, nos itens 35, 36, 37, 38 e 39 do capítulo 17 de A Gênese. Que já está indo para o finalzinho desse capítulo, e aí no capítulo 18 de A Gênese ele vai falar sobre os sinais dos tempos e sobre a geração nova, ou seja, aqueles que estão destinados a compor, né, o grupo de espíritos a reencarnar nesse planeta com tendências diferentes, com tendências de aceitação, com menos preconceito, com mais espiritualidade, com mais interesse no bem e no bem comum, não mais pessoas tão egoístas. E os outros que ainda estão meio retardatários e dificultando o processo de vida das pessoas em geral, eles vão ser conduzidos a um novo planeta, numa condição adequada ao seu processo evolutivo, né? Não é para poder arrasar com a vida de ninguém, mas para poder permitir que ele continue e se esforce para tornar-se uma pessoa melhor. E alguns, por merecimento, vão reencarnar em grupos que são menos privilegiados aqui no planeta Terra, no sentido, às vezes, de acesso à cultura, ou culturas tão diferentes que dependem também do contato com outras culturas para que as pessoas possam decidir o que fazer, como povos indígenas, por exemplo. Então, a questão não é menosprezar a cultura dos povos originários, como costumamos falar na atualidade. Ao contrário, só que é importante para a evolução espiritual você ter contato com tudo que existe. O que não pode é o homem que se acha mais civilizado ir lá e destruir a cultura do outro. Aí está errado. Mas ele aprender e mostrar para o outro o que tem, e o outro mostrar o que tem, aí é uma troca, aí é saudável, aí é maravilhoso. Mas vamos nós iniciar hoje aqui, agora, neste momento, um novo assunto, ainda dentro do que estamos estudando a respeito, né, da natureza de Jesus, da sua divindade, tudo mais que existe através desse homem extraordinário que é o nosso querido Mestre Jesus. Então vamos lá. Predileção dos profetas sobre Jesus.
Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho de que os mais ortodoxos dos crentes não podem negar o valor, pois que o exibem constantemente como artigo de fé. É o do próprio Deus, isto é, o dos profetas, seus inspirados, anunciando a vinda do Messias. Assim diz aqui o nosso codificador. Eis as passagens da Bíblia consideradas como predição desse grande acontecimento. Esse que a gente vai ler agora está no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. Nascerá uma estrela de Jacó, e levantar-se-á uma vara de Israel, e ferirá os capitães de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Essa foi uma passagem. Agora a gente vai ler uma outra, de um outro livro do Velho Testamento. É o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 19, que diz o seguinte: Eu lhes suscitarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe mandar. E o que não quiser ouvir as suas palavras, que ele falar em meu nome, eu me vingarei dele. E quando os teus dias forem completos para ires para teus pais, eu suscitarei um do teu sangue, que será de teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e firmarei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E eu não tirarei dele a minha misericórdia, como eu a tirei do teu predecessor. Mas eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será perpetuamente firmíssimo. Isso aqui está em Paralipômenos, capítulo 17, versículos 11 a 14. E o anterior foi Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Em seguida eu li aqui esse primeira Paralipômenos, capítulo 17, versículo 11 a 14. E para quem não sabe ou sabia, como eu também não sabia, a palavra Paralipômenos é referente ao livro de Crônicas, tá? Mesma coisa. Tem um livro de Crônicas logo depois de Reis, no Velho Testamento, tem um livro de Crônicas 1 e Crônicas 2. Então, aqui no caso, a palavra Paralipômenos é o mesmo que Crônicas. E aqui no caso é a primeira, capítulo 17, versículo 11 a 14. Agora vamos a um outro texto. Pois por isso o mesmo Senhor vos dará este sinal. Eis que uma virgem conceberá e parirá um filho, e será chamado o seu nome Emanuel. Isso está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Então, a palavra Emanuel aparece na Bíblia nesse sentido, que significa Deus conosco. Então, as palavras tinham um significado na antiguidade, Ainda existe esse significado, só que o homem moderno, ele não dá muita importância para isso. Ele vai mais pela estética, ou por uma afeição, um nome que lhe agrada, uma lembrança, uma homenagem, mais por aí. Mas na antiguidade, acredito que ainda entre os povos originários, ainda se utilize o nome, a gente dá o nome a um filho que nasce com um sentido próprio. Então, antigamente usava-se muito isso aí. Então, a palavra Emanuel significa Deus conosco. Então, vamos para um outro texto, que esse também é de Isaías. Porquanto já um pequenino se acha nascido para nós, e um filho nos foi dado, e a nós e foi posto o principado sobre o seu ombro. E o nome com que se apelide será Admirável, Conselheiro, Deus, Forte,
Pai do futuro século, Príncipe da paz. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 5. Isaías, que é simbolicamente considerado o quinto evangelista, por conta das suas profecias, da relação que ele tinha com a figura do Cristo, que é sensacional. É sensacional a gente ver isso aí. Então, Isaías, esse é um desses grandes profetas da antiguidade, para mim, um dos maiores. Vamos a um outro texto, vai ser um atrás do outro, como na sequência dos estudos que estamos aqui fazendo. E, mais uma vez, lembrando, não é à toa que Kardec fez isso. Você estuda de Kardec. Então, ele quer chamar a nossa atenção para alguma coisa. Importante a gente estar aí, né, com os nossos ouvidos e as nossas antenas bem afiadas, nossos ouvidos bem limpos. Ou seja, nosso cérebro e nosso coração, nossa mente, para a gente entender o que o codificador desejava para nos favorecer, facilitar a nossa vida nesse sentido da compreensão desses ensinamentos tão profundos. Eis aqui o meu servo, dá em grifo isso aí, eu o ampararei, o meu escolhido, nele pôs a minha alma, a sua complacência, sobre ele derramarei o meu espírito, também em grifo. Ele promulgará a justiça às nações. Não clamará, não fará acepção de pessoas, nem a sua voz se ouvirá fora. Não será triste, nem turbulento, até que estabeleça na terra a justiça. Está lá em Isaías, capítulo 52, versículos 1, 2 e 4. Um outro texto aqui. Verás o fruto do que a sua alma trabalhou, e se fartará. Aquele mesmo justo, meu servo, em grifo, justificará a muitos com a sua ciência, e ele tomará sobre si as suas iniquidades. Isaías, capítulo 53, versículo 11. E deixa eu fazer uma correção, querido amigo ouvinte, aqui. O anterior, eu falei que era 62, na verdade não é. É 42, versículos 1, 2 e 4. Me desculpe aqui minha pequena falha, que às vezes a gente se confunde com os números romanos. Mas só corrigindo aqui. Então vamos para um outro. Salta de extremado prazer, ó filha de Sião. Enche-te de júbilo, ó filha de Jerusalém. E eis aí, o teu rei virá a ti, justo e salvador. Ele é pobre e ele vem montado sobre uma jumenta, e sobre o potrinho da jumenta. E eu exterminarei as carroças de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos que servem na guerra serão quebrados. E ele anunciará a paz às gentes, e o seu poder se estenderá de um até o outro mar, e desde os rios até as extremidades da terra. Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Aqui a gente já vê aquela profecia de Jesus entrando em Jerusalém, montado numa jumenta. Ou seja, a gente está chegando aqui quase ao fim, né, dessa parte em relação aos profetas. E antes de terminar aqui, especificamente com um outro texto e um pequeno comentário de Kardec, a gente vê que há uma profecia. Gente, essas profecias, essas palavras foram ditas séculos antes. Todas elas séculos antes. Isaías, mais ou menos 900 anos antes, por aí. Zacarias, tudo que foi vivido. Há um equilíbrio, né, uma identidade incrível a respeito dessas profecias em relação ao que aconteceria no futuro. Então a gente vai percebendo essas coisas e vê mais do que nunca a presença de Jesus junto a nós, há muito, muito tempo mesmo. E, de certa forma, eu fico muito admirado de ver quando a gente presta atenção na questão das profecias e o sentido que isso traz.
Às vezes vem com palavras, ou uma forma, o formato como vem, dá uma noção assim de grandiosidade, algumas coisas parecem ser até exageradas. É uma forma da linguagem da época, do homem, que simbolizava as coisas a partir, né, dessa estrutura. Isso é comum, é natural. Tem um texto na Revista Espírita que fala muito disso, onde o Velho Testamento, acho que 1863, mês de dezembro, onde o Espírito fala a respeito, né, do homem da antiguidade, os hebreus, né, os anjos para eles tinham 7 asas, 10 chifres. Estou falando assim em termos gerais, mas é mais ou menos assim que eles falam mesmo. Então, era um grande poema, o termo até que o Espírito que dá a comunicação, acho que é São Luís, ele utiliza para poder falar a respeito desse passado. Mas a gente percebe ali a seriedade, né, e a profundidade e a relação que existe entre as coisas, entre passado, entre presente e futuro. Nós vamos aqui ler mais um pouquinho para fechar essa parte aqui. E ele estará firme e apacentará o seu rebanho na fortaleza do Senhor, está em grifo, na sublimidade do nome do Senhor, seu Deus, está em grifo. E eles se converterão, porque agora se engrandecerá ele até as extremidades da terra. Está no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Mais um aqui. A distinção, na verdade aqui é um comentário do próprio Kardec. A distinção entre Deus e o seu futuro enviado está caracterizada de modo claríssimo, diz o codificador. Deus o designa por seu servo em grifo. Por conseguinte, seu subordinado. Nenhuma palavra só que dê a ideia de igualdade em poderes, nem de consubstancialidade entre duas pessoas. Ter-se-ia Deus enganado e os homens, 3 séculos depois de Cristo, enxergariam melhor do que ele? Esta é, segundo parece, a sua pretensão. A pretensão dos homens. Então, fica claro para a gente ver que há uma distinção entre a pessoa de Jesus e a pessoa do Criador. E a gente até afirma aqui, como já afirmei outras vezes, que aquele Espírito que é reverenciado do Velho Testamento como Deus, o Criador absoluto, não é o Deus absoluto, Criador de todas as coisas. O próprio livro dá conta disso aí. Moisés fala disso e também João Evangelista fala disso. Ninguém jamais viu Deus ou ouviu o seu parecer. Isso está no texto de João Evangelista, o Evangelho, o Novo Testamento. E lá no livro de Moisés, agora não me falha aqui se foi o Êxodo, mas é dito que jamais alguém viu Deus e permaneceu vivo. Então, não é a figura de Deus, a gente o trata assim. Aí vão perguntar, aí quem é? Quem é aquele figura? Quem é o anjo da aliança, como é caracterizado nos textos? Não é difícil, querido amigo ouvinte, a gente responder. Pois o próprio nome já o diz. É o anjo da aliança, ou seja, é o mensageiro. É esse aqui que Kardec está fazendo referência. É Jesus também. A diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento é que o Espírito que veio a ser Jesus, aí foi um ser encarnado que assumiu um corpo físico e passou a ter o nome Jesus de Nazaré. Isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, mesmo Jesus trabalhou, ajudou, auxiliou, amparou, inspirou os hebreus e todo o planeta, é claro, é o mesmo Espírito, ou seja, é Jesus, só que ele tinha o nome de Iavé, que é a pronúncia real foi perdida, mas significa eu sou. A palavra Iavé, Iavé Adonai, e dentre outros, como é também mencionado, significa eu sou, aquele que mostra ser o que é. Esse é o anjo da aliança, que fazemos referência sempre.
Então sempre foi Jesus. E é claro, Deus está junto em todo esse processo, pois Jesus e Deus estão em união, em comunicação permanente, plena, ligados um ao outro nesse sentido. E Jesus, como ele mesmo disse, revelou, veio fazer a vontade daquele que enviou ele, que é Deus. Então, no Velho Testamento é Jesus em espírito, mas ainda não tinha o nome de Jesus Nazaré, claro. E no Novo Testamento aí já tem o nome da personalidade, que é o nosso querido Mestre Jesus. E hoje vou ficando por aqui, querido amigo ouvinte, agradecido pela oportunidade mais uma vez. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 10º e hoje vamos dar início, continuando as instruções dos Espíritos, dar início ao estudo do tópico A Indulgência, que são mensagens, primeira de José, o Espírito Protetor, depois de João, bispo de Bordeaux, e por fim de Fetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Então vamos ver o que esses nossos irmãos têm para nos falar a respeito da indulgência, que eu pessoalmente considero assim, a chave para que nós possamos conseguir perdoar. Porque a indulgência é nós entendermos o que o irmão fez, pelo porquê ele fez, e deixar para lá, não levar em consideração. Isso é ser indulgente. E aí facilita para nós perdoar, que já achamos que aquilo ali foi... Entendemos o que aconteceu, então é mais fácil. Quando a gente não entende, está ainda com aquele rancor, aí não é difícil perdoar. Mas quando você é indulgente, já fica mais fácil o perdão. Então vamos ver o que nossos irmãos nos dizem. O nosso irmão José diz o seguinte: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Ele está dizendo aqui uma coisa muito importante. Ser indulgente é observar, perceber, sentir o defeito dos outros, a ofensa dos outros, mas entender e deixar correr. Fica entre nós. Já viu que é assim, fulano tem esse jeito, vida que segue. Agora, se você vê tudo isso e sai por aí falando que fulano é assim, ainda aumenta, então isso aí, como diz aí, é uma coisa pérfida. Isso é o inverso da indulgência. Isso é a maledicência. Se observa alguma coisa que o irmão faz de errado, o jeito dele, às vezes contra si próprio, contra um terceiro,
e você, em vez de calar ou conversar com ele, dar um conselho, não, você está espalhando. Isso aí, como diz, é o contrário, é a maledicência. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar o tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não faríeis o que reprovais? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes como o que fazem vossos irmãos, com o que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros, lembráveis daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Isso é verdade. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Exatamente. Indulgência é entender o comportamento, do nosso ponto de vista, inadequado das outras pessoas. Muitas vezes nós temos razão, a pessoa tem aquele problema mesmo. Se e tiver oportunidade e tato para falar para a pessoa, para se modificar, tudo bem, mas se não houver chance, se não houver como, não vamos deixar batido, vamos enaltecer as virtudes, olhar mais para as virtudes e aquilo a gente leva de boa. É isso que é indulgente, ser indulgente. Então você vê também que aquela pessoa faz uma falta grave, nós vamos ter muito mais condição de perdoá-la, que já estamos sendo indulgentes com ela. Assim como nós gostaríamos que eles fossem indulgentes conosco. Porque nós também erramos, cometemos coisas, às vezes bobagens, é o nosso jeito. E não gostamos que as pessoas nos corrijam, nos censurem. Então, é um caso muito sério a pensar. A outra mensagem é de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros. Mais uma vez reforçando aquela história. Se eu quero receber misericórdia, eu tenho que ser primeiro misericordioso com os outros. Se eu quero que as pessoas sejam indulgentes comigo, eu tenho que ser indulgente com as pessoas em primeiro lugar. É o toma lá da cá de boa. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as, assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. É o que nós oramos no Pai Nosso. Eu tenho certeza que todos nós oramos um Pai Nosso pelo menos uma vez por dia. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. Exatamente. E nós não podemos orar o Pai Nosso da boca para fora, gente. Se estamos pedindo isso a Deus, tem que ser realmente com determinação de fazer. E pedir ajuda para fazer, que eu reconheço que às vezes é difícil. Às vezes não, quase sempre é difícil para nós perdoarmos, mesmo que a gente está pedindo para ser perdoado também, mas é difícil perdoar, ser indulgente, é difícil. Mas pedir uma ajuda a Deus. Então, quando orar o Pai Nosso, nós estamos pedindo essa ajuda a Deus.
Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas, esquecimento que vos deixaria no nada? Pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Perfeito. Pedindo perdão para as vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor das suas graças, para não cair de novo. É a força necessária para enveredares por outros caminhos, os da submissão e do amor, nos quais podereis juntar a reparação ao arrependimento. Muito bem, meu irmão, é isso aí. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, por esse véu muitas vezes é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias que o Pai Celestial fizesse por vós. Substituí a cólera que macula pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade afetiva, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra. Visível aos olhos do corpo, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. O irmão está dizendo, nós temos que fazer força realmente para sermos misericordiosos, indulgentes, mas não vamos mudar de uma hora para outra. Ainda temos o nosso fardo, a nossa cruz para carregar. E com certeza esse fardo e essa cruz vão ficar mais leves se nós nos esforçarmos em praticar o perdão, a indulgência, a misericórdia. Porque estaremos aceitando aquela ajuda de Jesus, que nos disse que se entregássemos a Ele o fardo e o jugo, porque o jugo dele seria suave e o fardo seria leve. Mas, para obtermos esse tipo de ajuda, temos que praticar a lei do amor e da caridade. E aí o amor e a caridade estão implícitos dentro do perdão, indulgência, misericórdia, etc. Então, é um jogo perfeito. Nós vamos nos esforçando em praticar o amor e a caridade, atuando decisivamente na misericórdia, no perdão, na indulgência, com relação a todos os nossos irmãos. E aí começaremos a sentir um alívio nas nossas penas, nas nossas dores, no fardo que temos que carregar, no jugo que temos que sofrer. Vai aliviando, a gente quase nem nota, mas quando olhamos para trás, vamos ver, realmente a coisa está mais aliviada. Ou eu estou mais forte, estou conseguindo suportar melhor. Das duas, uma. Mas de qualquer maneira, vai ser melhor para nós. Então o caminho justamente é esse. E ninguém tem que se transformar em o misericordioso da noite para o dia, gente. Isso é um processo. Nós vamos pouco a pouco observando a nós mesmos. Cada caso que nós nos envolvermos, vamos tentar agir com misericórdia, com indulgência, evitar a maledicência. E aí nós vamos, pouco a pouco, vamos falhar aqui, falhar ali, mas nós mesmo vai tocar um alerta. Puxa vida, eu bobeei, podia ter agido com mais calma, não ter sido tão severo, ser mais indulgente, entender melhor a situação do irmão que foi assim comigo. Então nós vamos vendo que pouco a pouco nós vamos fazendo isso. Não adianta você dizer que a partir de agora você praticar o amor e a caridade. Só. Não vai. Pouco a pouco, no dia a dia. Nós temos outras coisas a fazer, a pensar 24 horas por dia. Mas fatalmente vai acontecer um fato ou outro que a gente vai ser alguém que nos deu troco no mercado, alguém que nos deu um esbarrão na rua.
A gente vai pouco a pouco relevando, deixando para lá. Alguém que na hora de estacionar atravancou lá o nosso carro, estamos com dificuldade de sair, tem que pedir alguém para achar quem é o dono do carro. Então, não se exasperar, não arrumar encrenca. É um esforço diário. E com certeza nós vamos colher os resultados disso nesta vida. Com certeza. Então vamos seguir os conselhos aqui do nosso irmão João. Agora a mensagem de Difetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Só não diz aqui o ano, mas deve ter sido por volta de 1860 alguma coisa. Diz assim o nosso irmão: caros irmãos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Essa é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para subirdes ao cume da montanha do progresso. Que estamos falando com referência à mensagem anterior. Ele está falando aqui algo semelhante. Por que então vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos vossos irmãos espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Nós já falamos aqui em outros estudos. A humildade é a base da caridade. E a caridade é a base da humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras para que lhes indicam o meio de atingir o alvo. Caridade, prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para com si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Exatamente, a coisa é como se fosse a mesma... o mesmo objeto, com vários aspectos, tipo um prisma que reflete luz para todas as direções. É essa mistura do amor. É a caridade, é o perdão, é a misericórdia, é a indulgência. Tudo isso é um prisma. E nós temos que trabalhar todos esses aspectos, essas facetas desse prisma. E esse prisma, cada vez que nós dermos luz para cada uma dessas facetas, ele vai brilhando, brilhando, brilhando. E uma faceta está brilhando mais que a outra, ajuda a nós a lustrarmos a que não está tão lustrada. E uma depende da outra, está imiscuída na outra. Eu sempre digo que a humildade é a base de tudo. Aí você, mas Antônio, a caridade aqui? Não, a caridade também. Uma depende da outra. O perdão, a misericórdia, depende da mansuetude, da brandura. Que ninguém pode ser misericordioso e perdoar os outros se não for brando. Ninguém perdoa ninguém com raiva, dando ataque. Você tem que ser brando. Agora, para ser brando tem que ser misericordioso. E para ser misericordioso tem que ser brando. As coisas estão todas envolvidas. É como eu disse, é um prisma que reflete luz para todos os lados. E nós só temos que ir polindo esse nosso prisma para ele se tornar puro, totalmente puro, como é Jesus.
E vamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um lado de uma vez, outro. A gente não vai conseguir tornar esse crisma totalmente puro nesta vida. Porque é nesta vida que nós atinamos para esse novo comportamento que nós estamos nos propondo. É a nossa mudança de moral, como Allan Kardec diz. O verdadeiro espírito reconhece pela sua transformação moral. Essa transformação moral pela qual nós estamos passando. Que nós já entendemos que há uma outra moral diferente daquela que nós estamos praticando há séculos. Do toma lá da cá, do olho por olho. Fez, vou ter que fazer também. Vai ouvir minha resposta. Vai... Isso não, já era. Nós já chegamos à conclusão que isso já era. A nossa nova moral é diferente. É essa que está sendo proposta. Da misericórdia, do perdão. Tá beleza. Agora a segunda parte. E pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Nós estamos na fase do domínio das nossas más inclinações. Tentando dar lustre nesse prisma. É a fase que nós estamos. Com muita força, muita determinação. Carregando ainda nossos problemas, nosso fardo. Mas nós vamos lutando e vamos conseguir isso com a ajuda desses espíritos iluminados que estão mandando essas mensagens, outros com os quais nós conversamos nas nossas reuniões, né? De amigos que nos dão conselhos, amigos mais experientes na doutrina. E é assim que nós vamos nos modificando. Pouco a pouco nós estamos nos modificando. Tenho certeza absoluta disso. Nós não somos hoje os mesmos que éramos há décadas atrás. Há 20, 30, 40 anos. Não somos mais, somos muito melhores. Graças à nossa escolha, à nossa determinação de tentar pôr em prática o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,